Olá, seja muito bem-vindo. Quero te dizer que é um prazer ter você aqui com a gente. Dizer que nós estamos entrando numa jornada de autoconhecimento, de transformação e de cura também. Dizer que você pode se sentir à vontade aqui e que você aprenda, compartilhe, seja um instrumento, de transformação na vida de outras pessoas. E nós estamos iniciando aqui o primeiro vídeo da nossa série A Cura das Feridas da Carência. E primeira coisa que eu quero te dizer, que nós não estamos aqui para um apontamento, nós não estamos aqui para julgar ninguém e muito menos para fazer juízo de valores. Nós estamos aqui para aprender, para se autoconhecer, para se autoexaminar, para saber como está a nossa alma. E quando nós reconhecemos quem nós somos, quando nós reconhecemos as dificuldades da nossa alma, as dificuldades de quem nós somos, nós temos a oportunidade de mudança. Se nós não reconhecermos, se nós não conhecemos quem nós somos de verdade, nós teremos essa dificuldade de mudança. Então entenda que eu não estou aqui para poder julgar você, nem apontar os seus erros. Na verdade, eu estou aqui para te ajudar no autoconhecimento e na transformação. A carência afetiva ou a dependência emocional, como também pode ser chamada, ela é uma necessidade disfuncional de validação e de afeto. Então é uma pessoa que ela tem necessidade excessiva, disfuncional, como eu falei, de ser amada, de ser validada, de ser elogiada, de estar perto de pessoas, É como um vazio que tem dentro da pessoa que não tem fim. Então a gente vai começar aqui nesse primeiro vídeo com as raízes da carência. Quando nós estamos falando sobre raízes, nós estamos falando de origem, onde tudo começou. E essas experiências ou esses traumas podem ter sido gerados na infância, na adolescência ou até mesmo na fase adulta, Mas é necessário avaliar qual é a origem, dessa carência. Então, aonde começou a se desenvolver? Essas raízes, elas podem ter sido desenvolvidas desde o ventre da mãe, até ali na fase da infância, da adolescência ou até mesmo na fase adulta. Depende do trauma ou da experiência que você teve, tá bom? Então, as raízes da carência, elas são abandono, rejeição, separação parental ou negligência afetiva. Você pode perceber que todos eles estão relacionados a alguma figura de autoridade, seja ela mãe, seja ela pai, avós, tios, mais a família ou alguma figura de autoridade. Então, quando um indivíduo ele tem ali o trauma do abandono, da rejeição, da negligência afetiva, o que seria a negligência afetiva? A negligência afetiva, onde existem as figuras, de autoridade ali, o pai, a mãe, ou quem está mais próximo ali do indivíduo, só que não há uma troca de afeto, não há uma troca de um compartilhamento de amor, de carinho, de atenção, Então, isso é uma negligência afetiva. Então, por exemplo, acontece isso muito na infância. Então, quando a criança está na fase da formação dela e ela não tem o seu suprimento de vínculo, o seu suprimento de proteção, o seu suprimento de nutrição, seja ela do corpo, da alma ou do espírito, o suprimento de carinho, de palavras de incentivo e de afirmação. Tudo isso que eu falei está relacionado ao pai e à mãe. Então, isso é uma negligência afetiva, tá? Uma separação parental, o que seria? Onde, por algum motivo, por alguma situação, a criança ou o adolescente ele teve que ser separado dos seus pais. Então, ou dos avós, ou de alguma pessoa que ela ama muito. Então, isso é uma separação parental. Então, ou porque foi morar em outro lugar, ou porque, infelizmente, houve um falecimento. Então, esses assuntos que eu falei aqui para você, essas raízes, é o que podem gerar essa dependência emocional.
emocional. E aí, quando há essa falta, né, de afeto, de carinho, de validação, é quando a nossa alma, o nosso inconsciente entende que a vida está devendo alguma coisa, que as pessoas estão devendo alguma coisa. E por isso que essa cobrança excessiva, essa necessidade excessiva de validação, essa necessidade excessiva de afeto e essa necessidade excessiva de aprovação. Então, a carência, ela tem como característica o apego extremo e disfuncional. Então, se você vê uma pessoa que ela sofre com a dependência emocional, ela vai ter muitos ciúmes de alguém, seja ela de amigo, seja ela de cônjuge, seja ela de filho, porque ela tem medo de perder aquela pessoa, ela tem medo de novamente ficar com aquele vazio, então ela tem necessidade daquela pessoa. Então a pessoa que ela sofre com essa dependência emocional, ela tem muito ciúme, ela tem dificuldade de tomar decisões, porque ela não se sente segura, né, de tomar alguma decisão que possa causar algum impacto na sua vida. Ela busca incessantemente agradar a todos, então é uma característica muito forte de uma pessoa com dependência emocional. Então ela não sabe falar não, ela quer agradar todo mundo, e isso é um problema. Entenda uma coisa, todas as vezes que nós temos a necessidade de agradar alguém, que nós não queremos ser rejeitado, é isso que a nossa alma diz quando nós queremos agradar todo mundo, é o que a nossa alma está dizendo: eu não posso ser rejeitado, eu não posso ser rejeitado novamente, eu não posso ser abandonado novamente. Isso está por trás da necessidade de agradar a todo mundo. Então, uma pessoa que quer agradar a todos, ela se molda a cada pessoa. Isso acaba atrapalhando na sua identidade. Por quê? Se eu quero agradar fulano, se eu quero agradar ciclano, se eu quero agradar a várias pessoas, eu tenho que me moldar conforme cada pessoa, para que elas possam ser agradadas. E isso causa uma confusão de identidade. Você não sabe exatamente quem você é. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, nós precisamos trazer para a nossa alma: nós somos amados do jeito que nós somos. E isso é maravilhoso. Uma vez eu estava numa sessão de terapia e eu sou melancólica, meu temperamento é melancólico. E a maioria das pessoas ao meu redor, né, do meu vínculo, ou elas são sanguíneas ou elas são coléricas, ou seja, tem mais energia, né, tem mais comunicação. Então, isso me incomodava muito e eu me sentia muito mal por causa disso. Porque eu sempre me achava inferior a essas pessoas, porque eu sou mais introvertida, enquanto essas pessoas eram mais extrovertidas. Até um dia que a minha terapeuta falou assim pra mim: qual é o problema de você ser melancólica? Qual é o problema de você ser introvertida? Qual é um problema de você ser mais observadora do que falante? Há qualidades no seu temperamento, assim como há qualidades no temperamento de quem é sanguíneo, de quem é colérico ou que tem outro tipo de temperamento. Então é importante a gente entender a primeira coisa aqui. Quando nós queremos agradar a todos, nós não estamos agradando primeiramente a nós. E infelizmente com essa atitude nós também não agradamos a Deus. Porque a palavra diz assim: amai ao teu próximo como a você mesmo. Como você pode amar ao outro se você não reconhece o amor que você tem por você? A primeira coisa que um carente, que uma pessoa que tem uma dependência emocional precisa vencer é essa necessidade de querer agradar a todos. Continuando aqui, o carente ele tem um medo excessivo. Então ele tem medo de ficar sozinho, ele tem medo da solidão, ele tem medo de não ter amigos, ele tem medo de não ter pessoas próximas dele, porque ele não suporta lidar com a solidão, ele não suporta lidar com o vazio. Como nós falamos, recapitulando, uma pessoa com dependência emocional, ela tem dificuldade de dizer não e ela quer agradar a todo mundo, ela tem um ciúmes excessivo, ela tem a necessidade de ser elogiada, necessidade de afeto, necessidade de carinho, ela tem dificuldade de tomar decisões e ela tem medo de ficar sozinha. A dependência emocional, ela gera essas disfunções. E por último, a dependência emocional e a carência afetiva, ela gera uma disfunção na área sexual. Isso é muito dolorido
para quem é dependente emocional, porque entenda algo, uma pessoa que ela tem essa ferida da carência, ela não quer ter esse comportamento. Ela quer se autoafirmar, ela quer ter a paz interior, porque ela vive ali numa angústia, numa tristeza contínua. Porque se não tiver alguém ali do lado dela para ela poder ver que ela tem esse suprimento, né? Ela gera isso nela, uma tristeza, uma angústia. Então ela não tem uma paz genuína. A pessoa que ela é dependente emocional ou ela tem uma carência afetiva, novamente, como você achar melhor chamar, ela tem essa disfunção na área sexual. Isso também traz uma sensação de completude. Então, ela vai recorrer à pornografia, ela vai recorrer à imoralidade, ela vai recorrer a ter vários parceiros, ela nunca vai conseguir ter um parceiro fixo, ou o parceiro fixo que ela tiver, ela vai rodeá-lo ou rodeá-la, né, de muitas cobranças. Então, cobranças excessivas e disfuncionais. Então, a pessoa que ela carrega essa dependência emocional, ela tem essa dificuldade na área sexual. Então, lembra quando a gente falou que a carência é como se a vida ela devesse algo pra gente a todo momento, onde as pessoas devessem pra gente algo a todo momento, e por isso essa busca incessante. Então, na área sexual a mesma coisa. Então, aquela pessoa ela procura o prazer, ela procura a alegria, ela procura se sentir amada e desejada, só que como ela não encontra isso, porque é uma sensação, é um comportamento disfuncional, ela acaba tendo essas dificuldades na área sexual. Ou simplesmente ela não vai conseguir ter um parceiro fixo, porque nunca esse parceiro ou essa parceira vai ser suficiente para suprir o que ela está procurando. E é impossível a gente lidar com a carência sem entender que existe um amor além do amor terreno, além do nosso amor próprio, que é o amor de Deus. Eu posso ficar aqui falando para você horas e horas sobre a carência, sobre a dependência emocional. Só que eu não posso deixar de dizer para você que existe um Deus que nos ama incondicionalmente. E tudo aquilo que nós não tivemos, tudo aquilo que veio por falta na nossa vida, seja ela na infância, na adolescência, ela pode ser suprida pelo amor de Deus. Nós somos adotados por Deus. A partir do momento que Cristo se entregou na cruz por nós, nós temos livre acesso a esse amor. E esse amor é o que nos traz paz, esse amor é que nos traz plenitude, é que nos deixa completo. Então, se por acaso você teve a falta do seu pai, da sua mãe, né? Você ouviu palavras que te traumatizaram, você ouviu palavras que te doeram e até hoje essas feridas geram em você uma dependência emocional, é muito importante a gente receber esse amor que está disponível para nós todos os dias. Hoje, o tema do vídeo é as raízes da carência. É um GPS, é um identificador, né, da onde que está vindo esse comportamento disfuncional. E se você aí identificar, né, uma dor, se você aí identificar o motivo, a razão, a raiz, talvez de uma dependência emocional ou de uma carência afetiva, né? Eu não sei que fase você está passando nesse momento, eu não sei qual é a verdade que você está vivendo, mas tem uma verdade que eu quero te dizer. Deus, ele supre todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais e sejam elas espirituais. É importante você sair deste lugar de vítima, é importante você sair deste lugar de abandonado, sair deste lugar de rejeitado, sair desse lugar de negligenciado para um lugar onde você é protagonista da sua história, onde você não é mais guiado pela lente da carência,
onde você não é mais guiado pelas suas emoções, pela tristeza, pela angústia, pelo medo de ser abandonado, pelo medo de ser rejeitado. Então hoje é o dia onde você vai viver um novo tempo, você vai decidir ter um novo tempo. E para ter uma mudança, uma transformação e uma cura, é necessário primeiramente a gente reconhecer. Reconhecer que nós precisamos, reconhecer que nós precisamos deixar ir as situações, deixar ir as experiências que nos traumatizaram, deixar ir os traumas, né? Liberar perdão e não carregar para nossa vida toda o lixo da alma, o lixo que nos trouxe até um comportamento disfuncional. Às vezes, para o dependente emocional, é difícil reconhecer que ele é dependente emocional. Por quê? Porque ele sempre vai ver que o problema é o outro. Então, sempre o problema é o outro que não dá atenção suficiente. Sempre o problema é o outro que não te dá amor suficiente. Sempre o problema é o outro que não te valida, que não te elogia, que não faz o que você quer. Sempre o problema é o outro. Mas quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos para a nossa ferida, quando nós olhamos para o nosso passado, quando nós olhamos para a nossa infância e todas as experiências que nós temos, nós sabemos, nós conseguimos identificar. E aí é o autoconhecimento. Às vezes nós estamos empurrando com a barriga comportamentos, feridas e traumas que a gente simplesmente não lembra, ou melhor dizendo, o nosso cérebro, tão inteligente quanto que é, ele apaga, ele bloqueia para que a gente não lembre dessa experiência. Então, não queira mais caminhar sangrando, porque uma pessoa que ela caminha sangrando, ela sangra em pessoas inocentes, que muitas vezes quer nos ajudar, mas não consegue. E a dependência emocional, ela também levanta uma fortaleza que se chama orgulho. Então, o orgulho, ele é muito prejudicial porque não nos deixa reconhecer o que nós precisamos ser curados e transformados. Então, por hoje, nós falamos sobre isso, sobre as raízes da carência ou da dependência emocional. Então, se você identificou alguma coisa, se você parou para refletir e entendeu que por acaso você pode estar sofrendo dessa ferida, eu te aconselho a continuar nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Dizer para Deus, Deus, me ajuda a sair disso. Me ajuda a trilhar essa jornada sem sangrar mais. Me ajuda a ser curado, me ajuda a ser liberto, me ajuda a ser livre disso. Porque existe o tempo da mudança e ele começa a partir do momento que nós decidimos mudar. Não adianta nós termos muito conhecimento, mas a gente não decidir por uma mudança. E toda a mudança ela é dolorosa, toda mudança é difícil, toda mudança é desafiadora, mas é uma nova estação que você vai estar vivendo. Então eu te convido a continuar nessa jornada de cura da carência, da dependência emocional, dessa jornada de você vencer, de você transpor essa fortaleza que se chama dependência emocional. E eu quero te deixar também como recomendação esse livro do Eurípides Mendes, Lidando com as Carências. Ele é maravilhoso, ele é fininho, ó, ele é bem fininho, tá vendo? Mas ele nos ajuda muito, é muito legal essa leitura, eu recomendo você a ler esse livro para também te ajudar e também para você ser ferramenta para outras pessoas, tá bom? Eu vou te deixar na descrição dos vídeos algumas músicas para que você possa refletir, para que você possa se conectar com Deus, para que você possa vencer e não esquecer de uma coisa, não se cobre tanto, se permita viver o tempo de ressignificação, né? Não vai adiantar você voltar atrás e querer reparar tudo o que você, por um acaso, por causa da dependência emocional, por causa da carência, não adianta você querer voltar lá atrás e querer reparar aquilo que foi feito por causa disso. Não adianta. Agora é daqui para frente. Agora é a partir do momento que você decidiu a mudança, que você teve o conhecimento e o reconhecimento disso, e você seguir em frente. Logicamente, se for necessário pedir perdão para alguém, peça, mas
primeiramente se perdoe e decida viver uma nova história. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo no próximo vídeo, que tem como tema quando a carência domina os relacionamentos. Então, eu fico te esperando aqui.